meus amigos. Estamos de volta na terceira parte deste programa Colunas de Luz, onde responderemos perguntas dos nossos telespectadores. Você também pode participar. Faça sua pergunta através do telefone da Vint TV, que está aí na tela, e também através do meu e-mail, iranrego44@gmail.com. Eu terei o máximo prazer em responder essas perguntas. Eu recebi uma pergunta interessante. Ele pergunta: doutor Irã, várias religiões, como os protestantes, têm subdivisões nas suas doutrinas. O Espiritismo tem também subdivisões? Olha, não, o Espiritismo ainda é uma corrente só, vamos assim dizer. É o kardecismo. É baseado nos 5 livros da doutrina espírita. Os livros chamados básicos, que é o livro dos Espíritos, que foi o primeiro. O livro dos Médiuns foi o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro. Gênese foi o quarto. É o livro mais científico que tem. E quinto é o Céu e Inferno. Ainda tem um 6º livro que a gente pode considerar como da codificação, que é Obras Póstumas. São coletâneas de artigos, de crônicas escritas por Kardec nos jornais e que foram recolhidos e feito um livro depois. Mas o Espiritismo ainda pode até vir a ter subdivisões. Já as outras religiões têm. O próprio catolicismo tem subdivisões. Houve várias cisões. Um exemplo bem gritante é dos católicos ortodoxos, que tem a própria hierarquia religiosa e política também. Eles não obedecem ao Papa. Tem tem uma corrente egípcia, que eu esqueço o nome agora, que é praticada principalmente no Líbano também. Tem várias pequenas correntes. No Brasil, nós temos subdivisões pequenas, mas temos, do próprio catolicismo, onde algumas, vamos chamar de seitas católicas, não obedecem o bispo ou a corrente comandada pelo Papa. Tem pequenas seitas que eles mesmos ordenam os próprios padres deles, sem passar pela mão do bispo ou do bispado. Os protestantes subdividiram, que é uma cisão do catolicismo feita no ano de 1500 por Martim Lutero, nascida do catolicismo, e que foi chamado protestante. Mas eles também subdividiram. Nós temos o luteranismo, os anglicanos, os calvinistas, nós temos os presbiterianos, os batistas, os pentecostais. E esses pentecostais, esses mais subdividiram ainda. São várias seitas, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos falar, seitas, pentecostais, chamados de neopentecostais. Então, tem aí Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Igreja Quadrangular, tem tantas que a gente até se perde no meio delas. Mas o Espiritismo, respondendo à pergunta, não tem nenhuma subdivisão. Nós temos toda a doutrina espírita é baseada
nos 5 livros codificados por Allan Kardec, no kardecismo. Muito bem. Outra pergunta que nos foram enviadas. O espírito incorpora na hora de comunicar? Resposta: não. Não há uma coabitação no mesmo corpo. O espírito que está comunicando, ele não entra no corpo do médium, não. E, às vezes dá essa impressão. Inclusive, quem assistiu um filme, como é que chama? Um filme que até é muito bonito, e onde a médium, que era uma artista americana negra, ela é médium, o espírito entrava dentro do corpo dela como se fosse uma incorporação. Mas aquilo é um recurso do cinema, mas isso não acontece na realidade, não. Como é que chama o livro? O filme? Ghost, Além da Morte, depois da morte, Ghost. Esse filme, ele mostra a médium, o espírito entrando dentro da médium para falar. Mas isso não acontece. O espírito, o que ele faz? Ele influencia telepaticamente o médium. Quando o médium consegue a mesma sintonia do espírito, eu já até expliquei aqui, o espírito tem uma sintonia de vibração, uma frequência de vibração. E o médium tem outra. Eles precisam se igualar para haver comunicação. Quando eles conseguem se igualarem para vibrar na mesma frequência, acontece a comunicação. Mas o espírito não entra dentro do corpo do médium, não. Ele está próximo, ele mistura o perispírito dele com o perispírito do médium, o perispírito, não é o corpo físico, não. Ele não incorpora no médium, não. E aí, telepaticamente, ele comunica com o médium, que pode fazer a psicofonia, quer dizer, falar através do médium, psicografia, escrever através do médium, e todas as 28 especialidades mediúnicas que existem. Então, essa resposta é isso. Não há, mesmo o médium que está em transe, que tem médium que entra em transe, ele dorme. Mas mesmo esse médium, ele não está incorporado, porque às vezes, vulgarmente, ele incorporou um espírito, né? Às vezes fala isso. Não, é uma palavra errada. O espírito está influenciando esse médium de forma que ele tem uma comunicação, uma ação mais efetiva e afetiva entre o espírito e o médium. E ele consegue, vibrando na mesma frequência, transmitir informações, seja através da voz, seja através da escrita, seja através da precognição, seja através do efeito físico, e assim vai por aí afora nas diversas especialidades. E assim, meus amigos, nós encerramos mais este programa, desejando a todos muita luz, muita paz, muitas felicidades. E que Deus nos abençoe em as nossas vidas nessa jornada de encarnação que nós temos no momento. Até o próximo programa.